Oi, eu sou a Vivian, eu sou engenheira na Mercedes, eu sou também mãe de uma menininha de 2 anos e, mais recentemente, sou assessora de Baby Wearing, que é o carregar bebês com ergonomia. E nesse agosto dourado, eu tô vindo fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho do que a gente tem sobre o carregar com ergonomia, né? Com ergonomia e com apego, com aconchego. Bom, a questão da ergonomia é tanto ergonomia para quem carrega e para o bebê. Para quem carrega, a gente tenta carregar o bebê o mais próximo possível do nosso centro de gravidade, para que desloque o mínimo possível esse centro de gravidade e faça com que a gente não precise compensar tanto com a coluna na hora de carregar o bebê. Tem também a questão de você conseguir ter os seus braços livres, que além de você não passar tanto esforço para os seus membros superiores, ombros, toda essa parte, você também tem a possibilidade de fazer outras coisas enquanto você está com o seu bebê no colo, tá? E tem a ergonomia para o bebê também, que é o fato de proteger as articulações do bebê, ele estando bem acomodado no carregador. Tá? Eu vou pegar uma boneca agora para mostrar a questão do posicionamento do bebê. Bom, o posicionamento do bebê seria ele viradinho para mim, tá? Barriga com barriga. Ou no caso, a gente pode levar ele também na lateral ou nas costas, mas sempre a barriga do bebê encostada em quem está carregando. O quadril do bebê a gente vai proteger com o apoio das perninhas e ele bem apoiadinho na gente também, né? Então, o que que acontece? A gente vai virar o quadril do bebê pra gente. Nesse sentido, quando a gente faz isso, né? Quando a gente bascula o quadril do bebê, encostando o períneo do bebê na gente, a perninha do bebê automaticamente sobe. Então, a perninha tava para baixo. Quando eu faço esse movimento aqui, eu apoio melhor o bebê em mim, a perninha dele já sobe, o que acaba protegendo essa articulação do quadril, já que a gente vai conseguir apoiar melhor esse osso do bebê, né, a perna aqui do bebê, que é pesado e que em alguns bebês que tem essa articulação do quadril mais frágil, pode levar a problemas de luxação do quadril se a gente não apoia corretamente. Tem alguns carregadores hoje em dia que não fazem esse apoio adequado, deixam as perninhas dos bebês solta, o que pode ser prejudicial para os bebês, tá? Então, uma parte que a gente sempre fala no baby wearing é de apoiar de joelho a joelho. Os carregadores ergonômicos, eles apoiam de joelho a joelho o bebê e fazem com que o joelhinho fique mais alto do que o bumbum do bebê. Isso faz com que o apoio do bebê não esteja só na região dos genitais, ele fica distribuído, tá? Por toda aqui essa parte do joelho até o outro, o que não sobrecarrega essa região do meio e também não faz com que a perninha fique pendurada e acabe sendo prejudicial para as articulações do quadril. Outra coisa também é a coluna do bebê, ela fica, vocês vão ver quando eu colocar os carregadores, mas ela vai ficar apoiada pelo tecido do carregador e vai ficar em C. Essa configuração da coluna do bebê em C, ela ajuda com que as vértebras do bebê não fiquem sobrecarregadas, porque o bebê ainda não está pronto para sentar ereto quando é um bebê muito novinho. Quando o bebê ganha esse desenvolvimento, que ele passa a conseguir sentar ereto, aí ele pode escolher ficar mais retinho no carregador, ele vai querer se levantar
E enquanto ele estiver acordado, isso tá ótimo, não tem problema. Quando ele dorme, ele estando nessa posição, você consegue apoiar o bebê em você e ele vai estar aqui bem firme e protegidinho. Eu vou agora colocar os carregadores e mostrar as opções que a gente tem. Vou começar pelo sling de argolas, tá? Então, eu vou colocar agora o carregador. De argolas, ele tem esse nome justamente por ter essas argolas para poder fazer o ajuste. Tá? Ele é um carregador super compacto. O bebê, como vocês podem ver, ele tá apoiadinho aqui de joelho até joelho. O bumbum tá mais baixo do que os joelhinhos, né? O que faz a perninha em M, que a gente fala também no baby wearing. Algumas assessoras gostam de usar essa explicação do M, né, para as perninhas. E a coluninha tá toda apoiadinha no pano. Eu ajustei o pano para que ele ficasse todo tensionado, apoiando o bebê, tá? E no caso, se vocês forem ver, o pano tá bem distribuído aqui nas costas, tá esticadinho, de forma que não tenha tensões em algumas áreas específicas das costas do bebê. Ele tá bem distribuído. Esse aqui é o sling de argolas, tá? Como eu falei, ele é bem compacto, é uma das opções que a gente tem para carregar bebê, né, com ergonomia. Ele é um tecido rígido, que a gente fala, que ele não estica, tá? E eu coloco ele numa altura, numa posição que fica confortável para mim. Isso acaba instintivamente fazendo com que ele fique próximo do meu centro de gravidade. Ele tá bem apoiado, com as perninhas apoiadas de joelho a joelho, o bumbum mais baixo do que as pernas, isso faz com que ele esteja bem apoiadinho, como eu expliquei. E no caso, a coluninha dele também tá bem apoiadinha no pano, e vocês podem ver que eu tô com as mãos livres. E estamos no agosto dourado, né? Então, falando de amamentação, esse é um carregador muito legal para colocar o bebê para mamar. Se eu liberar só um pouquinho aqui o bebê, eu consigo descer ele para a região do meu seio e consigo colocar ele para mamar. Ou eu posso até, na hora de colocar para mamar, colocar ele deitadinho no carregador, coloco ele para mamar, depois eu volto ele para a posição indicada para ele ser carregado. Coloco ele de volta na posição e ajusto. Vou mostrar os outros carregadores. Bom, temos o wrap, que é o sling inteiro, digamos assim, né? Um pano longo, wrap. Esse também é de tecido rígido. Existem alguns wraps de tecido elástico, né? Wraps elásticos, mas eles têm uma atuação bem pequena para quando o bebê é mais leve. Eu gosto de indicar já ir direto pro wrap de tecido rígido. Então, vamos colocar.
Essa daqui é a amarração mais utilizada com o wrap, que é a cruz envolvente. É uma amarração coringa, ela atende vários pré-requisitos da ergonomia. Nós conseguimos ter uma distribuição de peso muito boa, ela fica distribuída simetricamente, né? Tá distribuída nos meus 2 ombros. Eu consigo ter uma contenção muito boa para o bebê também, tá? Eu fiz aqui a finalização mais básica, eu não fiz o twist aqui embaixo. Opa! Eu não fiz o twist aqui embaixo. Quando o bebê é menorzinho, a gente não quer passar o pano aqui por baixo da perninha do bebê. A gente pode fazer umas torcidas aqui e passar o pano por baixo do pezinho. Mas eu também tenho aqui o apoio de joelho a joelho, bumbum mais baixo do que os joelhinhos, o tecido bem distribuído aqui nas costas do bebê. E no caso, a cruz envolvente, ela tem vários passes, mas ela é bem, assim, prática de colocar. Você, seguindo todos os passos certinhos, você não precisa ter tanta técnica para fazer uma amarração bem ajustada. Você só precisa se preocupar que ela esteja bem ajustada tanto para o conforto do bebê quanto de quem carrega. E para colocar para amamentar, a forma mais tranquila de fazer isso é você descendo uma dessas alças aqui. No caso, eu vou descer essa. Consigo soltar um pouco com essa alça que eu desci. Eu solto o tecido aqui de onde está o bebê, aí eu tenho que segurar. Consigo descer ele até o meu seio para ele mamar. E aí, depois que ele terminar de mamar, eu volto ele aqui para a posição. Puxo o tecido de volta. Dependendo da mobilidade em si, você consegue puxar o tecido de volta para o ombro. Dependendo, você solta aqui atrás para folgar o tecido, que acaba sendo o mais tranquilo de fazer. Você solta o nó, puxa de volta aqui para o ombro, ajusta novamente. As 2 alças. E dá os 2 nós atrás de volta. E você tá com o bebê de volta na posição boa para carregar, tá? De novo, você tem os braços livres e você tá com o bebê posicionadinho com você. Precisa dar de mamar, você tá num lugar, por exemplo, que você não consegue sentar para colocar ele para mamar, você consegue fazer isso no carregador. Já fiz várias vezes com a minha filha. Vamos para o próximo? Bom, eu vou mostrar o Meitai agora. O Meitai, ele é um pré-formado, ele já tem algumas costuras e ele já tem algumas coisas, né? Acaba, para algumas pessoas, facilitando um pouco, porque ele já tem algumas coisas prontas, né? Esse daqui tem até um capuzinho que você consegue proteger o bebê do sol e tudo. Esse aqui é o painel do Meitai, esse retângulo, que é onde a gente vai colocar o bebê. Esse daqui eu vou ajustar um pouquinho, que ele tá no ajuste para minha filha, e ela é um pouco maior do que esta boneca. Então,
precisaria ajustar um pouco mais o painel. Eu consigo fazer, nesse caso, eu consigo fazer, porque é um Meitai evolutivo, com essa cordinha aqui. O ideal é fazer isso antes de ajustar as alças, né? No caso aqui eu não tenho muito... Eu vou ter que soltar um pouquinho aqui atrás. Pronto. Soltei um pouquinho aqui atrás da alça. Aí eu consigo ajustar um pouco melhor aqui. Pra não ficar com o pano na frente do rosto da minha bebê. Você pode fazer esse... O ideal, na verdade, é fazer esse ajuste sem o bebê no carregador. Mas, se necessário, tem como fazer com o bebê no carregador também. Os carregadores ergonômicos sempre precisa ajustar alguma coisa, porque é justamente esse ajuste que vai garantir uma ergonomia boa para você e para o bebê. Os carregadores que prometem, no caso, não ter ajuste nenhum, muito provavelmente alguém vai estar compensando. Ou a sua coluna, ou o bebê vai estar muito solto. Então, os carregadores ergonômicos, você precisa fazer algum tipo de ajuste. Alguns mais, outros menos, mas acontece sim. Pronto. Esse é o Meitai. Ele tem alças com tecidos longos que você faz passes nas costas, né? Ou no caso, se você puser ele nas costas, o bebê nas costas, que dá pra fazer também. Essas alças vão ficar na frente, mas elas fazem essa alça aqui. E tem o cinto também, e ele é todo assim de tecido, né? Com esse formato. Pra colocar o bebê pra mamar, é muito parecido com as outras situações. Você folga o carregador, traz essa folga para onde o bebê tá. E o legal, inclusive, né, você tem esse pano aqui assim por cima, protegendo, e você consegue oferecer o peito pro bebê. Você posiciona o bebê na frente do peito, você consegue oferecer o peito. Então, os carregadores ergonômicos, eles proporcionam essa possibilidade de colocar o bebê para mamar, né? Eles auxiliam na amamentação também. Temos mais 2 carregadores para mostrar. Então, vou soltar o Meitai. Sempre solta as alças primeiro, o cinto é a última coisa a tirar. Bom, vou mostrar agora o umburrimo. O umburrimo, ele é bem interessante para quando o bebê já tá andando, já tá próximo de andar, porque ele é um carregador pequeno e fácil de pôr e tirar. Ele é um pré-formado também, ele tem um painel e tem alças. E a gente pode colocar o bebê tanto nas costas quanto atrás, tá? Desculpa. Tanto nas costas quanto na frente. Eu vou mostrar como que faz. O bebê, no caso, ele vai ficar sentado no painel. Então, com o umburrimo, o bebê fica sentado no painel. No
adulto ele fica apoiado aqui só nos ombros. Esse carregador ele é interessante para quem não quer ter nenhum cinto, tem problemas ou tem sensibilidade maior na região do abdômen, não quer ter nenhum cinto passando aqui na região do abdômen. Inclusive ele é muito usado por grávidas justamente por isso, porque não vai ter nada exatamente aqui na barriga. Só que ele acaba sobrecarregando um pouquinho mais os ombros, no sentido de que o peso do bebê vai estar todo aqui nos ombros. E aí vai depender da sensibilidade de cada um pra ver se ele interessa ou não, né? No caso, mas isso aqui é o ombuímo. Pra colocar o bebê pra mamar no ombuímo, você solta aqui, como todos os outros. Você solta um pouquinho o ajuste do carregar, porque no ajuste do carregar você vai ficar com o bebê um pouco mais alto normalmente. Aqui. E aí você consegue trazer o bebê para a posição de mamar. Para pôr para mamar, você tem a possibilidade de deitar um pouquinho o bebê no carregador, mas para carregar sempre verticalizado. Quer voltar para carregar, volta ele para a posição e ajusta novamente para você conseguir fazer as coisas com o seu bebê seguro. E agora vamos para a mochila. Essa daqui é a mochila. O que a mochila muda, o que tem de diferença da mochila para o omburrimo é justamente o cinto, que eu comentei que o omburrimo não tem. A mochila tem o cinto que vai ajudar na distribuição de peso para que o bebê tenha, né, no caso, para que a gente tenha esse apoio também do cinto na hora de carregar, de distribuir o peso do bebê. Tá? A mochila ela sempre tem essa fivelinha aqui nas costas para travar. Tem alguns modelos de... o pessoal nem chama de mochila, né? Mas elas se assemelham um pouco à mochila, às vezes fica um pouco entre o meitai e a mochila. Tem alguns modelos que cruzam as alças nas costas e aí não tem essa fivelinha no meio. Mas a mochila em si tradicional, a mochila ergonômica tem. Elas têm as alças acolchoadas, geralmente. As mochilas sim, as mochilas têm as alças acolchoadas geralmente. Os cintos têm várias estruturas de cinto, né? Cada marca faz a sua, na verdade. E depende muito também do seu corpo, do que o seu corpo precisa, um cinto ou outro vai ser melhor. Mas a mochila é basicamente isso daqui. Ela é muito prática também, ela só é um pouco mais volumosa, geralmente por causa do cinto e das espumas. E para colocar para amamentar, como todos os outros, você folga os ajustes. Para descer o bebê, geralmente na mochila é legal você dar uma folgadinha no cinto para você conseguir descer ele na posição de colocar para mamar. Você pode, por exemplo, descer essa alça ou não, mas aí você desce o bebê até a posição do peito, consegue colocar ele para mamar, depois você volta ele para a posição normal. E uma grande diferença entre os cangurus convencionais e a mochila, por exemplo, que talvez seja a que mais se assemelha a um canguru, a mochila ergonômica, ela propicia esse apoio de joelho a joelho, com a perninha do bebê toda apoiadinha, o joelhinho mais alto que o bumbum, o que protege a articulação do quadril do bebê.
Protege também a coluna do bebê, deixando o bebê nessa posição agrupadinha, com a coluninha apoiada. No caso, para bebês recém-nascidos, geralmente a gente indica o sling de argolas ou o wrap, que não tem limitações de ajuste como os pré-formados têm. Mas, num modo geral, né, os carregadores ergonômicos, né, os carregadores voltados para essa linha da ergonomia do Baby Wearing, eles têm essa característica de proteger a fisiologia do bebê e também trazer ergonomia para quem está carregando. Tá? Essa minha boneca que eu tô fazendo as demonstrações aqui, ela pesa uns 5 quilos, mais ou menos. E é leve comparado com a minha filha, mas eu consigo carregar minha filha também com ergonomia, com esses carregadores. Esses carregadores que eu mostrei são os meus do dia a dia. E eu consigo, assim, ficar às vezes por horas com ela no carregador. Ela dorme no carregador e eu consigo que ela tenha uma soneca da tarde muito mais proveitosa, por exemplo, do que quando eu tentava colocar ela no bercinho e ela acordava em 10 minutos, né? Então, eu vi muitas vantagens no baby wearing, no carregar ergonômico, por isso, inclusive, que eu fui me aprofundar e eu fiz o curso, né? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem indicações de marcas legais, que se prezam pela ergonomia, eu estou à disposição. E é isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.